Olá pessoal, meu nome é Marco Queirol, sou professor na Universidade Federal de Sergipe e eu vou dar uma aula agora para vocês como parte da disciplina da base teórica para o Laboratório de Mudança. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a visão dialética e também sobre algumas teorias que estão por trás, ou que entra dentro desse grupo que a gente chama de Cultural Historical Activity Theory, que é a teoria da atividade histórico-cultural. Tá? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tá. Então, vamos falar um pouquinho sobre a abordagem teórica usada no LM. Tá? Então, por que... Antes de começar, vamos com essa pergunta aqui. Por que estudar a teoria da atividade? Por que a gente vai usar energia? Porque, deixa eu contar um pouquinho antes de começar a minha experiência que eu tive com a teoria da atividade. Eu sou engenheiro agrônomo, sou, portanto, engenheiro de formação, então não sou psicólogo. E, como vocês já devem saber, a teoria da atividade ela tem uma origem que é da psicologia, na psicologia russa. Ela começa com Vygotsky, que trabalhava com crianças, depois vem Leontiev, depois Engström, e essa teoria chega no Ocidente e começa a ser utilizada na área de psicologia, na área de educação, muito na área de humanas, né? E aí, de repente, um engenheiro, ele se depara aí com a teoria da atividade. Então, só para contextualizar um pouco, eu fiz o doutorado, comecei em 2007, na Universidade de Helsinki, com o grupo do professor Uri Engström, Jaakko Virkkunen, Reijo Miettinen, e o doutorado, o programa, ele era muito baseado na teoria da atividade. Então, uma coisa que a gente tinha em comum era a abordagem teórica, certo? Tá, ok. E aí, quando começou o doutorado, na primeira aula, eu me perguntei por que eu estou aqui estudando essa teoria, né? Meu interesse inicial era entender o processo de aprendizado, em processo de comunicação, e aí eu peguei uma atividade específica, que era a produção de biogás, né? Então, no momento que eu comecei a escutar as aulas, vinham conceitos aí, objeto da atividade, que mais principalmente o conceito de objeto, ele me incomodou. Por que eles falam objeto? Por que não falam objetivo? Parece que estão criando palavras só para complicar a vida de quem vai estudar. Aí, com o andar da carruagem, eu percebi que na verdade, essas palavras não se utilizavam o objetivo, por exemplo. Por quê? Porque ele tem um significado diferente. São palavras, são conceitos que por trás têm teorias. Então é importante, para utilizar o laboratório de mudanças de uma forma mais profunda, é necessário conhecer a teoria e saber utilizar essas ferramentas para entender. Não basta só conhecer a teoria de o que significa isso, tem que saber o que significa na realidade, saber usar a teoria para interpretar a realidade, e eu espero que essa disciplina ajude nesse caminho, tá, ok? Então, eu preparei aqui um slide, para tentar, na minha opinião, por que estudar a teoria da atividade. Então, tem aqui vamos dizer, não vou dizer resposta, mas o que, no meu entender, seria a resposta. Então, a teoria, ela ajuda a entender e desenvolver atividades humanas. E aqui é interessante, são duas palavras só, mas a gente está indo além de entender. Muitas teorias, elas visam entender. Ela observa e fala, não, ali está ocorrendo esse problema, né? Ou chegar no máximo e falar, não, faça aquilo, uma recomendação. Mas não são abordagens intervencionistas, né? E a teoria da atividade e o laboratório de mudanças como metodologia para promover o aprendizado são ferramentas intervencionistas, né? É uma abordagem intervencionista. O que significa intervenção? Vai ser um dos temas que vocês vão ver na disciplina, mas intervenção é quando um agente externo ele vem e tenta promover uma mudança em um sistema, né? Numa atividade aqui no caso. Tá? Jaakko Virkkunen, ele tenta
mudar um pouco esse conceito de intervenção, que, na verdade, o objetivo do intervencionista numa intervenção do laboratório não é mudar aquele sistema, mudar aquela atividade, mas simples porque aquele sistema ele já está em mudança, ele já tem ele tem contradições e essas contradições internas já está levando ele a mudar. Então, qual que é o trabalho do intervencionista numa intervenção nessa abordagem? É, no máximo, ajudar esses indivíduos a mudar a direção do desenvolvimento. Se o pesquisador, usando essa abordagem, ele percebe que não é aquela direção, ele pode ajudar as pessoas a perceber que não, em vez de você ir nessa direção, que tal a gente ir para aquela outra? Será que aquela outra não seria mais interessante? Então, essa abordagem teórica, ela ajuda, né, os indivíduos e vamos dizer assim, um pesquisador, o intervencionista, a entender de uma forma, não vou dizer mais completa, mas uma forma diferente, né? Eu costumo dizer que a teoria da atividade é uma metateoria, porque é uma teoria para criar teorias, né? Então, eu faço uma analogia, né? Que ela te ajuda a subir no banquinho e ver quais são as teorias em uso naquela atividade. Será que essas teorias em uso são compatíveis com a realidade, com o sujeito, com os elementos da atividade? Ou a gente poderia mudar, né? Então, eu acho que essa é a principal contribuição, entender e desenvolver, tá? Eu coloquei aqui alguns extras, né? Entender a estrutura. Então, eu costumo dizer, assim como o médico pede um raio-x de um paciente, os conceitos que tem na teoria de atividade, como, por exemplo, o sistema de atividade é uma representação, eu não sei se vocês já chegaram a ver, um triângulo com os elementos do sistema, né? Então, tem um sujeito, tem um objeto da atividade, então, toda atividade tem ferramentas, tem uma divisão de trabalho, então, ele representa essa estrutura. Então, como o médico usa o raio-x, o pesquisador intervencionista ele pode usar essa ferramenta para, vamos dizer assim, tirar um raio-x da atividade e ver, olha, aqui nós temos uma incompatibilidade entre esses dois elementos que, então, provavelmente está causando esses problemas, né? Então, ela ajuda a entender também o funcionamento da atividade. Deixa eu colocar maior para vocês enxergarem maior. Aí. Então, ajuda a entender o funcionamento e também a motivação, né? O porquê que as pessoas fazem o que elas fazem, né? Um conceito que tem na teoria da atividade, que não tem em outras, que eu costumo dizer que é importante, é o conceito de objeto. Então, esse conceito que é o objeto, eu não sei se eu já defino, vou definir. Objeto é algo que, então toda atividade, toda ação humana, as pessoas fazem as coisas porque elas querem satisfazer necessidades humanas, né? Então eu tenho uma necessidade, tenho frio, eu quero segurança, eu quero moradia, ou porque eu estou doente eu quero me curar, ou eu estou adquirindo conhecimento numa atividade aí de ensino. Então existem por trás necessidades humanas e então as pessoas estão fazendo ações, né? E tem algo que elas estão construindo. Vamos pegar o médico, por exemplo. O objeto dele seria o paciente que ele quer transformar, que está com uma doença, né? E ele quer transformar ele num resultado que seria uma pessoa saudável. Como que eu definiria, ou como que a teoria define? O objeto é aquilo no ambiente que a pessoa está transformando para alcançar um resultado, né, e assim satisfazer uma necessidade social. Então, sempre por trás de um objeto tem uma necessidade social, por alimento, segurança, etc. Tá ok? Então, acho que talvez esteja demorando um pouquinho aqui nesse slide, mas acho que é importante. Então, ele ajuda a entender a estrutura, o funcionamento, a motivação. Aqui, a segunda linha aqui. Formar hipótese de contradições. Então, daqui a pouquinho, próximos slides, a gente vai ver que
a teoria da atividade ela é baseada numa abordagem dialética. E nessa abordagem dialética, as contradições é a força motriz de desenvolvimento da atividade. Então, especificamente a teoria de Engstrom de aprendizado expansivo, ele tem uma teoria de contradições, que vai ser uma nas aulas, eu creio, que ele tenta explicar a origem das contradições e como essas contradições vão se desenvolvendo até chegar em problemas que a gente observa. Né? Por exemplo, a gente vê um conflito, a gente não vê contradições numa atividade, mas a gente vê conflitos, a gente vê distúrbios, a gente vê brigas, eventos de suicídio, acidentes de trabalho. Então, a gente vê fenômenos, mas a gente não vê contradições. Contradições são forças opostas que tem dentro de uma atividade, e Engstrom ele desenvolve um pouco esse conceito. Ele tem 4 tipos de contradições, né? Depois a gente vai falar sobre elas. Eu vou falar agora só sobre a secundária, que são incompatibilidade entre elementos. Então, um sistema, ele tem elementos, por exemplo, o sujeito e a sua ferramenta que ele está usando para mudar o meio. Então, pode ser uma situação que esses elementos não sejam compatíveis. Por exemplo, a pessoa não sabe usar aquela ferramenta, né? E essa incompatibilidade leva a problemas. Então, uma das, vamos dizer assim, coisas, ou vantagens, ou contribuições, melhor contribuições da palavra, da teoria da atividade é oferecer ferramentas para tentar entender o que é que está por trás daquele problema no sistema de atividade, o que é que não está funcionando que leva naquele problema, e entender o problema já é metade da solução. E é isso daí, então a solução, quando essas pessoas forem construir soluções, entender as contradições ajuda a desenvolver soluções. Né? Outra contribuição aí da teoria, desenhar um novo modelo e possibilidades de desenvolvimento. Tá? Então, existem conceitos, teorias que ajudam a modelar um futuro. Por exemplo, aqui a gente acabou de falar de 2 deles. Né? Vamos pegar esses 2. Contradições, que a gente falou, e o sistema de atividade. Né? Então, todo o sistema está em constante mudança. E essa é um dos princípios da dialética que a gente vai falar daqui a pouco, que todo sistema está em movimento, tá? Ele está se transformando. Tá? Então, nunca um sistema está igual como era antes, ele está em constante movimento. Né? E esse sistema ele tem contradições, e essas contradições, se a gente descobrir quais são as contradições, isso nos ajuda a vislumbrar o que seria o futuro. A gente não vai saber o que é o futuro, porque ninguém tem uma bola de cristal, mas o que a gente sabe? Se a gente sabe as contradições, uma coisa que é certa é que essas contradições vão ser resolvidas, cedo ou tarde, por você ou por outra pessoa, ou a forma com que ela vai ser resolvida a gente não sabe, mas elas precisam. Então, se a gente for analisar a história, eu dou aula de história da agricultura para os alunos, e é muito claro na história da agricultura que o sistema ele chega no seu limite, tem as suas contradições, e aí a humanidade inventa novos artefatos culturais, novos objetos que resolvem essas contradições e um novo modelo surge. Tá? Então, voltando aqui para a nossa teoria da atividade, conhecer, por exemplo, as contradições nos ajudam a desenhar novos modelos. Tá? Finalmente, aqui no 4º ponto, a teoria da atividade. Especificamente, vou pegar aqui a teoria do aprendizado expansivo, que é uma teoria específica que é trazida por Engstrom em 1987, mas que é válida até hoje. Ela traz elementos, conceitos, teorias, ideias que nos ajudam a entender essas 4 perguntas que estão aí no slide. Quem aprende? Quem é que tem que aprender? O que essa pessoa aprende? Por quê e como? Tá? Eu não vou responder essas perguntas agora porque ela é parte aí da disciplina. Tá? Pronto. Ainda nessa pergunta, por que estudar a teoria da atividade? Eu vou usar esse slide aqui para responder.
essa linha de baixo aqui, ela representa a forma tradicional como os problemas eles são resolvidos, né? A forma tradicional das intervenções, né? De como então, quando vem um consultor, o que ele faz? Ele começa pelo ponto 1, tá? Então, a gente tem o quê? Qual que é o foco? Eventos e problemas. Isso, a abordagem do laboratório de mudanças, ele vai ter em comum esse ponto de partida com outras abordagens. O ponto inicial são eventos e problemas imediatamente visíveis nas ações dos indivíduos. Vamos pegar um exemplo aqui de uma aluna que está fazendo a disciplina, que é um evento importante é o suicídio dos policiais, né? Que é um pouco, então existe um problema social, né? A questão dos indivíduos. Vamos pegar um outro exemplo de outra aluna da disciplina, que é a violência em centros de ressocialização de jovens infratores, tá? Então, a violência é um problema, ele é um evento não desejado. Um outro exemplo de um outro aluno aí que trabalha com segurança no trabalho, tá? Então, um acidente de trabalho ou uma morte no trabalho, então, são eventos, então esse é o ponto 1. Geralmente, o que as abordagens fazem? Se temos esse problema, vamos criar uma solução. Então, ele passa do 1 para o 4, tomando novos tipos de ações, implementando novos instrumentos, regras, modos de dividir o trabalho e colaboração. Bom, qual que é a diferença, então, com o laboratório de mudanças? Então, voltando aqui, uma abordagem tradicional vai do número 1 para o número 4. Baseado no que eu estou vendo, eu vou criar soluções para o que eu estou vendo. A teoria da atividade, com o laboratório de mudanças, que é uma... O que é o laboratório de mudança? É uma metodologia para onde se aplica, onde se usa como ferramentas a teoria da atividade. Tá? Então, o laboratório de mudanças é uma metodologia, ou às vezes a gente discute se é um método, uma metodologia, depende como que você... Se você olhar só o passo a passo do que ele é um método, né? Mas se você trazer o fato de que ele tem uma abordagem teórica por trás, a gente pode chamar ele de metodologia, no meu ver. Tá? Então, ele tem uma teoria por trás que ele vai fazer com que você passe do ponto 1 para o ponto 2. Tá? Então, você vai ter uma estrutura sistêmica invisível da atividade. Então, o que é essa invisível? Né? É uma conceitualização. Então, você vai tentar entender, usando a teoria, o porquê que esses problemas estão ocorrendo. Então, o que seria? Entender as contradições que estão ocorrendo no sistema de atividade. Tá bom? Então, qual que é a diferença com as abordagens tradicionais? Se faz uma interpretação teórica. Geralmente, as teorias elas vão direto para a implementação de uma solução sem fazer interpretação teórica. Então, o que tem de novidade no laboratório é que se faz uma interpretação teórica. E se primeiro, então, vai do 1 para o 2 e do 2 para o 3, que é encontrar um caminho para superar os problemas baseado numa reconceitualização. Você vai criar novas ideias, criar novos conceitos para aquela atividade. Tá? Então, você vai fazer uma interpretação dos problemas, uma interpretação teórica do porquê está ocorrendo esses problemas e, em seguida, criar novas ideias e conceitos. E, em seguida, baseado nesses conceitos e ideias, você vai criar ferramentas concretas para resolver esse problema. Tá ok? Então, qual que é a diferença? Se usa a teoria. Geralmente, as abordagens, mesmo de teoriação, ou abordagens participativas, elas vão direto do 1 para o 4, não tem uma teoria que explique o que está ocorrendo. Tá ok? Mudando de slide, esse outro slide aqui, ele representa a interação. Vamos pegar e começar por baixo aqui. Em um laboratório de mudanças, nós temos aqui pesquisadores e nós temos o que é chamado aqui praticantes ou os participantes que estão presentes, os profissionais que estão presentes nessas sessões. Esses dois, eles estão em interação entre eles, mas essa interação ela é mediada por artefatos, que representa aqui, ó, o que está aqui no meio.
tá? São artefatos. O da direita são artefatos mais concretos que a gente vê. Então, por exemplo, um diálogo, um vídeo, uma fala, tá? Eles são representações, tá? Porque não é o evento ocorrendo. Então, por exemplo, uma fala, isso daqui é chamado de, na laboratório de mudanças, de dados espelho. Né? O que são dados espelho? São dados que espelham o que está ocorrendo na realidade. Então, pode ser um estudo de caso, pode ser uma foto, pode ser um vídeo, pode ser um gráfico. Né? Então, ele está representando, por exemplo, a gente falou do problema do suicídio dos policiais, dados sobre o aumento do número de suicídios, ou uma fala emocional de um policial. Então, são dados que espelham a realidade. Tá? Então, os dois, o pesquisador e o profissional, eles vão estar olhando para esse dado. Qual que é a ideia? Que ele interprete o que está ocorrendo na realidade. Então, para isso, ele vai usar ferramentas conceituais, que é a que está aqui no meio. E ele vai, em seguida, interpretar com ferramentas da teoria da atividade, que é esse lado esquerdo que está aqui, conceitos teóricos. Então, ele vai fazer esse movimento e do que se observa com conceitos intermediários e conceitos teóricos. Mas, professor, o que são esses conceitos intermediários? E aí vem o fato de o laboratório ele é aplicado em atividades específicas. Vamos pegar aqui, por exemplo, segurança do trabalho, né, que tem um aluno que está fazendo que ele é da segurança do trabalho, da inspeção da segurança do trabalho. Então, cada atividade ela tem os seus conceitos, ela tem as suas ferramentas de análise. Então, professor, mas eu já faço análise de acidente utilizando uma ferramenta que se chama MAPA, né, que é Modelo de Análise de Prevenção de Acidentes, né? Então, você pode utilizar, sim, essas ferramentas específicas da sua própria atividade para tentar entender o que está ocorrendo na realidade, para interpretar os dados espelho. Tá? O que vem de novidade aqui no laboratório é esse da esquerda, que você vai ir um passo mais adiante em termos de abstração. Então, você vai utilizar alguns conceitos da teoria da atividade para fazer abstrair e entender o porquê, o que está ocorrendo e o que pode ser feito para resolver esses problemas. E baseado nessa interação desses três níveis, se chega em soluções que seria um novo conceito para aquela atividade, um novo objeto. Tá? Pode ser que um laboratório de mudança não chegue num novo conceito, e aí talvez seja muita informação para um vídeo, mas enfim, a ideia do laboratório de mudanças, o que é? É expandir uma atividade. Mas o que quer dizer expandir? É mudar qualitativamente o que é aquela atividade, a motivação daquela atividade, o propósito da atividade, por que ela está ocorrendo. Tá? O que ela está produzindo. Então, por exemplo, ver o paciente de forma mais rica, né? Então, em vez de eu ver, por exemplo, um cardiólogo, ele só entende o coração. Vamos supor que ele expande e ele começa a entender também as relações com nutrição, as relações com outros. Então, aí seria uma expansão do objeto, né? Entender o problema de forma mais rica e criar uma solução mais rica. Tá, ok? Resumindo, esse slide aqui ele resume a teoria histórico-cultural da atividade, e aí em uma das aulas, eu acho que a Mônica vai falar um pouquinho sobre a teoria da atividade, e ela vai explicar essa diferença, por que é que se usa histórico-cultural, por que não é só teoria da atividade. Então, elas nos oferecem uma série de teorias e modelos e conceitos que podem nos ajudar a entender e mudar as nossas atividades. Então, essa é a resposta para aquela pergunta que eu tinha colocado aqui, que era por que estudar a teoria da atividade. Tá? Para não ficar tão largo esse vídeo, eu vou parar de gravar e aí eu vou gravar de novo falando sobre a dialética. Tá bom?